O aquecimento global e a Bíblia. Aquecimento global significa o aumento da temperatura em todo o nosso planeta. O aquecimento global não está acontecendo por acaso. O profeta Isaías, em seu livro, capítulo 30, versículos 25 e 26, cerca de 740 anos antes do nascimento de Jesus, previu o aquecimento global. O apóstolo João, em Apocalipse, capítulo 16, versículos 8 e 9, quase no fim do primeiro século da era cristã, também previu o aquecimento global. É possível haver equilíbrio do planeta para reverter o aquecimento global? Por mais que os homens façam tudo, jamais conseguirão evitar o avanço do aquecimento global, porque a Bíblia diz e jamais falhará. O que Jesus disse em Mateus 24, 35: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Assim sendo, o aquecimento global é irreversível. As autoridades que cuidam do setor estão preocupadas. De nossa parte, pelas profecias bíblicas, o que está acontecendo é apenas começo. Dias piores virão e não haverá sabedoria humana que possa reverter o avanço do aquecimento global. Analisemos as profecias e os resultados do aquecimento global. O aquecimento global nas profecias bíblicas. Cerca de 740 anos antes do nascimento de Jesus, o profeta Isaías, em seu livro, capítulo 30, versículos 25 e 26, prevê o aquecimento global contextualizando outros fatos relacionados. Vamos à leitura do texto. E haverá em todo o monte alto e em todo o outeiro elevado ribeiros e correntes de águas no dia da grande matança, quando caírem as torres. E será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor curar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Isaías capítulo 30, versículos 25 e 26. Salientemos alguns destaques do texto bíblico acima. Percebemos que a profecia não segue uma ordem cronológica dos fatos. Hoje, para nós que vivemos a maior parte do cumprimento desta profecia, fica mais fácil analisarmos os fatos pela ordem dos acontecimentos. Creio que Isaías liga aqui 4 fatos proféticos. O primeiro fato profético, a quebradura do povo de Israel. Vejo nesta colocação o profeta prevendo a restauração nacional do povo de Israel depois de 1878 anos sem pátria. O segundo fato profético é a queda das torres e a matança. Tudo nos faz ver que a profecia trata-se da queda das torres gêmeas nos Estados Unidos, fato que provocou a matança no Iraque, como podemos constatar hoje. O terceiro fato profético, o aquecimento global, o que vem sendo confirmado também hoje. O quarto fato profético, a cura da ferida do povo judeu. Vejo nesta figura a restauração espiritual do povo de Israel, quando Jesus colocar seus pés no Monte das Oliveiras, por ocasião da sua segunda vinda, conforme previu o profeta Zacarias em seu livro, capítulo 14, como previu também o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, do capítulo 11. O aquecimento global nas profecias. Apocalipse capítulo 16, versículos 8 e 9. Vamos à leitura do texto bíblico citado. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre a terça parte do sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores. Apocalipse capítulo 16, e versículos 8 e 9. Conforme esta profecia,
A temperatura hoje no aquecimento global está muito aquém do que virá em breve. O apóstolo viu na visão homens abrasados com grandes calores. Hoje, nos tempos de verão, ouvimos recomendações sobre não ficar muito exposto ao sol para evitar câncer de pele e outras consequências. O apóstolo João previu muitas blasfêmias contra Deus por causa do calor. Hoje, quanto mais se cumpre as profecias, mais a rebeldia contra Deus aumenta. Ao invés de arrependerem-se, blasfemam de Deus. Apocalipse 16, 9. Notemos que esta profecia está ligada ao ataque de Deus ao trono do anticristo, a secagem do rio Eufrates para dar passagem ao grande exército para a guerra do Armagedon. Apocalipse capítulo 16, versículos 10 a 16. Os resultados do aquecimento global. A tendência é, quanto mais quente é a temperatura, maior é o aumento das enfermidades. Hoje podemos constatar isto. Os centros de saúde estão recebendo excessos de pacientes, não dando conta da procura, justificando as constantes lamentações sobre a questão saúde. O pior é que, à medida que o aquecimento global aumenta também as enfermidades. Conforme podemos ver nas profecias, estamos nos aproximando do tempo em que Jesus Cristo arrebatará sua igreja deste mundo, dando início ao período denominado de a Grande Tribulação, predita em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, e em outros textos bíblicos. Aí é que tudo vai ser mais difícil. O aquecimento global vem diminuindo também a capacidade fértil da terra. Hoje as autoridades estão prevendo escassez de alimentos para daqui a alguns anos. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 6, está escrito: E ouvi uma voz no meio dos 4 seres dizendo: uma medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Apocalipse capítulo 6, versículo 6. Esta profecia fala de uma crise de alimentos. Uma medida corresponde à média de 1 litro. 1 dinheiro significa o salário de um dia de serviço. Já imaginou o assalariado trabalhar um dia inteiro por 1 litro de trigo e 3 litros de cevada? O apelo para não danificar o azeite e o vinho significa economia. É bom lembrarmos que os gêneros alimentícios citados aqui eram os básicos no tempo em que o Apocalipse foi escrito. Em Apocalipse capítulo 7, versículo 16, o apóstolo João previu os mártires da grande tribulação vitoriosos no céu, proclamando vitória sobre a fome, a sede e o calor. Apocalipse 7, 16. Se a Bíblia prevê desde tempos remotos o aquecimento global e suas consequências, não haverá homem nenhum que conseguirá reverter o aquecimento. Conforme o apóstolo Pedro, um dia este planeta será derretido com fogo inevitavelmente. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pedro também falou sobre como escapar de tudo isso. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Tudo se aproxima velozmente para o desfecho final. Cristo quer te salvar. Basta você querer ser salvo. Convida Jesus para ser o teu Salvador.